falar agora sobre as eleições 2018. Para falar sobre o assunto, como eu falei no bloco anterior, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, desembargador. Bom dia, Eduardo. É um prazer. Um bom dia especial a todos os eleitores maranhenses. Estou à disposição. Obrigado pela sua presença. Desembargador, na semana passada tiveram 2 dias de seminário, foi um encontro muito proveitoso, onde foram discutidos vários assuntos. Queria que o senhor explicasse aqui os principais assuntos que foram discutidos nesse seminário, já envolvendo as eleições deste ano. Na verdade, nós promovemos uma reunião de trabalho em que nós denominamos de seminário porque, aproveitando a oportunidade e a presença das mais renomadas autoridades do direito eleitoral do país, inclusive ministro do Tribunal Superior Eleitoral, como o presidente Fux, que encerrou o evento, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, grandes juristas dessa área, nós fizemos primeiro uma reunião com os nossos 105 juízes eleitorais, uma reunião preparatória, enfocando a parte de segurança. Nessa reunião, que foi realizada no próprio Tribunal Regional Eleitoral, tivemos a presença das autoridades militares que vão nos ajudar nessa batalha que vai ser vencida com êxito, que são as eleições que se aproximam. Essa coordenação dessa primeira reunião ficou a cargo do nosso corregedor e vice-presidente, desembargador Cleônides Carvalho Cunha. No período da tarde, da quinta-feira, iniciamos o seminário em que se discutiu a reforma política e a crise que nós estamos vivenciando. E no dia seguinte, depois do intervalo do Jogo do Brasil, tivemos a parte final, com a presença do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ministro maranhense, o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eduardo Calduro Padim, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador André Fontes, e finalizando, coroando de êxito nosso seminário, o ministro presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Fux. Desembargador, o senhor comentou sobre essa questão da segurança e inclusive sobre essa instabilidade política que vive atualmente o país. Vocês já tiveram uma reunião, vocês do Tribunal Regional Eleitoral, como o senhor disse, com a cúpula da segurança. É uma preocupação de fato essa questão da segurança? Como é que o senhor já vislumbra essa situação aqui para o estado do Maranhão? Olha, realizar umas eleições, o nosso país realiza as eleições em 2 anos. Esse ano nós vamos realizar a mais complexa de todas, que nós chamamos de eleições gerais, porque envolve a escolha do presidente da República, do governador do estado, de 2 senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. A preparação de uma eleição requer bastante antecedência, porque a logística é muito complexa. E está, por óbvio, a segurança. É bom relembrar que nas eleições municipais passadas, eu já era membro da corte como substituto, nós tivemos que enfrentar aquela ameaça de rebelião no presídio de Pedrinhas. Vieram ao Maranhão, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, presidente na época do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro da Defesa, o ministro Raul Jugman. Mas é justamente para evitar que se possa ter que enfrentar fatos dessa natureza e estarmos preparados para enfrentar se vier a ocorrer, é que se prepara. Então existe um comitê de segurança, já foi dado o primeiro passo, nós vamos ter outras reuniões, porque não envolve só a Polícia Militar, envolve as forças de segurança do país, é imprescindível o auxílio da Polícia Federal, das agências de inteligências, e isso tudo está sendo feito... O próprio Exército também, né, desembargador? E o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica, se preciso for, estarão todos à disposição da Justiça Eleitoral. Desembargador, também um assunto que foi muito tratado, eu queria que você inclusive explicasse, que diz respeito até à imprensa também, que é a questão da fake news. Como é que a Justiça Eleitoral tem analisado essa situação, como é que tem acompanhado essa situação envolvendo as fake news? A fake news, que é a notícia do momento, inclusive foi parte da proveitosa palestra do ministro Luiz Fux, porque a fake news é uma expressão em inglês que significa notícias falsas, né? Em termos de eleições, nós sempre convivemos com mentiras. O que se quer evitar, e como bem disse o ministro, é que uma mentira possa derreter uma candidatura, porque a própria legislação eleitoral prevê que, nesses casos, essa eleição poderá, inclusive, ser anulada. Com o advento das redes sociais,
Isso preocupou sobremaneira, porque é muito rápido e irresponsavelmente fácil você transmitir uma notícia falsa e prejudicar um cidadão na sua honra, naquilo que ele tem mais de valioso. E, inclusive, induzir o eleitor a uma escolha errada. Então, o que existe? Existe em Brasília, no TSE, um comitê central com a agência de inteligência, Polícia Federal. Inclusive, um detalhe importante para que o público possa imaginar a responsabilidade que tem a Justiça Eleitoral, é que nessa equipe que está em Brasília investigando, está aquela mesma equipe que descobriu que na época das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, foi montada uma célula brasileira do Estado Islâmico para promover um atentado. Graças a essa equipe, foi descoberta a tempo, essas pessoas foram detidas e foi evitado. É isso que se quer. Mas eu sempre digo que o mais importante para combater as fake news é a colaboração imprescindível da imprensa séria. Porque a imprensa séria é aquela que é fácil de ser identificada. O perigo são as redes sociais, porque se torna um pouco mais difícil a identificação. Mas já há uma parceria com as redes sociais, a regulamentação. Eles se dispõem a acatar as ordens judiciais imediatamente. Tem umas regras específicas que precisa identificar. Número do computador ou do IP, que, tecnicamente falando, da onde surgiu aquela notícia, que aquele candidato que se sentir prejudicado, ele recorre à justiça e imediatamente, apurado, se manda tirar. Então é uma preocupação que nós vamos combater. Mas eu não acredito no bom senso das pessoas e que possamos ter uma eleição tranquila, de elevado nível de debate. O que interessa para o eleitor é a discussão entre os candidatos de suas propostas e que o eleitor possa fazer a escolha que lhe achar mais conveniente. Tá, só para finalizar, desembargador, a questão de Bacabal, como é que está? Bacabal eu tenho sido muito questionado ultimamente. Bacabal foi decidido em nível definitivo na Justiça Eleitoral. Foi anulada as eleições, precisam ser realizadas as eleições suplementares. O prazo pela legislação, a Justiça Eleitoral é cheia de resoluções, e as resoluções que determinam essas eleições suplementares para o país todo, em época de eleições gerais, como é a nossa agora, eleições presidenciais, nós teríamos até o dia 24 de junho, próximo passado, para realizar essas eleições, o que seria impossível. Tanto é que agora, domingo, foram realizadas essas últimas eleições suplementares no estado de Tocantins, e alguns outros estados brasileiros, municípios brasileiros realizaram essas eleições. E Bacabal? Nós estamos esperando, primeiro, a comunicação oficial do TSE, que ainda não chegou. Está na expectativa da publicação do acórdão, para que a gente nos seja determinado que seja dado cumprimento a essa decisão judicial. Aí nós vamos esbarrar nessa primeira proibição, não temos mais data. Mas essa própria resolução estabelece como uma exceção que se o Tribunal Regional Eleitoral justificar fundamentalmente a necessidade de fazê-lo, poderá o TSE autorizar. Então, admitindo que essa decisão chegue ao TSE, ao TRE, e a gente decida, colegialmente falando, que não é uma decisão do presidente, é do colegiado, eu penso que interessante seria, até para a economia do próprio país, porque umas eleições é muito dispendioso, é muito caro, e nós trabalhamos sob regime de contenção, poderíamos tentar realizar, se tempo houver, junto com as eleições que se aproximam, porque já está toda a estrutura montada. E uma ideia era fazer essas eleições, para não prejudicar o eleitor de Bacabal, no segundo turno. Tenha ou não segundo turno. Se tivesse ou não, seria feito numa data de segundo turno. Exatamente, 27 de outubro, porque a estrutura já está toda montada, quer dizer, seria o menos custo para o país. Mas tudo isso vai depender do que vai acontecer, porque inclusive, nos baseando no que aconteceu com o estado de Tocantins, dessa decisão do TSE, que anulou as eleições, ainda cabe o recurso de embargo de declaração. Esses embargos não há efeito suspensivo, mas esse efeito suspensivo pode ser eventualmente dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós somos obrigados a obedecer. Tá ok, obrigado pela sua presença, desembargador, que certamente a gente vai falar até outubro, conversar muito com o senhor ainda, com a Justiça Eleitoral, para estar bem informando os eleitores maranhenses. Muito obrigado pela sua presença, desembargador Ricardo Alípio. É um prazer estar aqui sempre para ajudar a esclarecer o que for possível ao eleitorado maranhense. Tá ok, conversamos aqui com o desembargador Ricardo Alípio, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.